Vamos começar os nossos trabalhos e vamos começar pela proposta de lei sobre a medalha comemorativa do 50º aniversário da Independência Nacional. Trata-se de uma lei pequena com 13 artigos, portanto, não vamos proceder à discussão desde o preâmbulo até o último artigo, que é o 13º. Eu vou chamar antes o senhor deputado João Guerra, que é o relator, para então fazer algumas considerações. Caros colegas, em primeiro lugar, senhora Presidente, quero realçar aqui uma contribuição do deputado Paulo Faria, na altura que discutíamos o RPC na Generalidade, onde fazia referência de que falta aqui nos documentos que nós temos o regime de procedência. Posso? Tanto regime de procedência. A medalha comemorativa dos 50 anos da Independência Nacional deve ser usada do lado esquerdo do peito. 2, a medalha comemorativa é usada à esquerda das condecorações nacionais existentes. É o 9º, é o artigo 9º. Na lei, no 4º parágrafo, a Assembleia Nacional aprova por mandato do povo, nos termos do número 2 do artigo 164. Parece-me ser o artigo 165 e não o 164. Sim, lei, sim, logo no preâmbulo, sim. Sim. É tudo. Tem a palavra o senhor deputado Mumbica. Obrigado, senhora Presidente. Senhora Presidente, a última parte da lei, ou seja, do preâmbulo, acho que é o último parágrafo, lei que cria a medalha. Somos de sugerir que ela fosse designada medalha de mérito, alusiva ao 50º aniversário da independência da República de Angola. De toda a pesquisa que fiz, fiquei com alguma dificuldade de perceber a designação que está a ser dada de medalha comemorativa. O conteúdo da lei me parece essa medalha ser atribuída em função do mérito, tendo em conta a participação dos condecorados em função das várias medalhas ali descritas. Portanto, se a sugestão for aceita melhor em todo o texto, seria substituir medalha comemorativa por medalha de mérito. Suprimir comemorativa e tudo o resto poderia continuar. Se for aceite, assim no artigo 1º, objeto, gostaria de sugerir que a redação sofresse reformulação e passaria a ser: a presente lei cria a medalha para condecorar entidades singulares ou coletivas em alusão ao 50º aniversário da independência da República de Angola, denominada Medalha de Mérito dos 50 anos da Independência Nacional. Nos números, no artigo 2º, portanto, se for acolhida, então, em tudo que estiver comemorativa, seria Medalha de Mérito dos 50 anos da Independência, sucessivamente. No número 3 do artigo
terceiro é uma questão muito ligeira. Eu acho que é substituir aqui o artigo definido U pelo A. Ou seja, no terceiro ponto aqui diz independência nacional e no conquista da paz. É na conquista da paz. Penso que foi aqui um lapso. No artigo 4º, a linha F, gostaria de sugerir que se aditasse, depois de contribuição significativa, se aditasse a expressão e exemplar. Contribuição significativa e exemplar. Na linha G, depois de significativa, para aditar aí o artigo definido U. As ordens das medalhas, senhora Presidente, a nossa sugestão é que, para além dos chefes de Estado, fosse também incluído os subscritores dos acordos de Alvor. E depois do artigo 10º, documento acreditador, bem, se calhar não seja necessariamente depois do artigo 10º, mas o que gostávamos de suscitar é que, porque não encontrei essa referência, a medalha estivesse sujeita também a algum valor pecuniário, mas que tivesse alguns parâmetros, ou seja, algumas condições para o acesso. E, na verdade, não conseguimos ainda produzir um texto para o efeito, mas gostávamos de suscitar essa questão. Quando digo devia estar sujeito a algumas condições, há quem provavelmente isso não seja necessário, mas há outros casos em que os condecorados provavelmente era importante que tivessem direito a algum valor pecuniário, porque pode ser alguém que se encontre sem nenhum benefício direto do regular do Estado, sem nenhuma remuneração, etc. Portanto, mais para além da medalha, tivesse também um valor pecuniário. Portanto, sobre essa questão, provavelmente no desenrolar do debate, poderemos sugerir uma proposta de redação. Por enquanto, é tudo e obrigado. Obrigada, senhor deputado Mumbica. Tem a palavra o senhor deputado Joaquim Nafoia. Dizia eu que queria algum esclarecimento no artigo 4º sobre os critérios de atribuição, mais concretamente na linha F, que diz contribuição significativa na reconstrução do país no período pós-guerra. Da forma que a redação está, entendo eu que todos nós, enquanto contribuintes, participamos na reconstrução do país. Todos nós, enquanto contribuintes. Eu queria um esclarecimento. Como é que vai se aferir que o A ou o B contribuiu de forma significativa na reconstrução do país, quando todos sabemos que aqueles que estiveram diretamente envolvidos como servidores, muitos têm os problemas que têm. Portanto, é nossa opinião de que ou essa redação deve ser reformulada, não tenho aqui redação alternativa, ou deve ser retirada. Era tudo, senhora Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Nafoia. Tem a palavra o senhor deputado David Álvaro. Preciso de ser esclarecido no artigo 3, número 2,
onde se fala na penúltima linha, linha não é linha, diz que, mais ou menos, mas vou ler tudo. A medalha da classe de honra é atribuída a chefes de Estado e chefes de governo, bem como a outros altos dignitários, nacionais ou estrangeiros, que tenham contribuído de modo especialmente relevante para a independência da República de Angola. Criou-me um equívoco sobre a República de Angola, porque nós tivemos já se fala da Primeira República, Segunda, mas a independência é da Angola ou da República? Esse é o equívoco que eu tenho. Porque já tivemos a Primeira República, até que era chamada República Popular de Angola. Essa República de Angola de que se fala aqui é a popular, a atual. Não seria bom que se dissesse apenas para a independência da Angola? Essa é a minha dúvida e desejo ser esclarecido. Muito obrigado. Obrigada, senhor deputado. Tem a palavra o senhor deputado Nuno Álvaro Dalla. São contribuições de forma, reiterando em primeiro lugar aquela questão, a mesma questão que foi feita, a mesma solicitação de aclaração, esclarecimento, que foi feita pelo deputado Nafoia, desculpa. A par também de fazer uma outra questão e eventualmente a solicitar mais esclarecimento, é que os critérios de atribuição estão ali definidos da melhor forma que se encontrou, mas entendo que ainda assim fica muito abstrato. Então eu solicito ao proponente que dê dados mais concretos, talvez não alterando a redação, mas dados mais concretos que nos ajudem a compreender o fundo de cada ponto a descrever os critérios. O resto, como disse, são questões de forma que eu vou fazer depois chegar ao relator para os devidos efeitos. Obrigado. Terminamos esta primeira ronda de inscrições. Tem a palavra o senhor deputado Vigílio Chova. Eu gostava também de me pronunciar sobre algumas questões aqui, de forma que posso também entregar ali ao nosso relator, se forem aceitos. Mas em relação ao artigo 3º, número 2, lê-se aí que a medalha da classe de honra é atribuída a chefes de Estado e chefes de governo, eu preferia dizer ou chefes de governo, bem como a outros altos dignatários nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído de modo especialmente relevante para a independência da República de Angola, para o alcance da paz e para o desenvolvimento nacional. Aqui eu acho que a proposta do deputado Mumbinca poderia caber aqui, porque eu ouvi a propor que se incluísse também no artigo a questão dos assignatários dos acordos de Alvor. Bom, aí vamos ter que depois incluir de outros acordos também, e talvez não fosse bom. Então, o que eu ia sugerir é que este número 2 cabe esta preocupação dos acordos de Alvor, porque as medalhas não podem ser nominadas e dirigidas. O chefe de Estado é que vai fazer a avaliação daqueles que no quadro do que mereçam essa atribuição. Portanto, não podemos já dizer ao chefe de Estado a quem é que deve dar. E eu penso que essa é a intenção. O número 2, parece-me que cobrir essa preocupação.
parece. No número 4, número 3, a medalha da classe independência e tal, depois aí diz independência nacional e na conquista, aí é um erro, na conquista, e eu preferia inserir e preservação da paz. A conquista e preservação da paz, porque a paz tem de ser sempre preservada. Não é só conquistá-la, mas também preservá-la. Portanto, neste caso. No número 4, a medalha da classe, eu também estou de acordo aqui com o deputado Mompiga, que devíamos mudar a designação, em vez de desenvolvimento, podia ser mesmo de mérito, ou outra designação, mas de desenvolvimento me parece um pouco desenquadrada para o escopo daquilo que se pretende. E aqui mesmo também sugeria que fosse para o desenvolvimento nos planos político, social, econômico, militar. Eu acho que devíamos incluir militar aqui também, porque os militares, quer os antigos combatentes, quer os guerrilheiros, nacionalistas, tiveram uma envolvência muito grande no alcance da independência, e por isso me parece importante incluirmos aqui militar. Domínio social, econômico, militar, até diplomático, podíamos incluir. E isso poderia também alinhar-se com o artigo 4º, a linha G, onde diz que contribuição significativa para o desenvolvimento econômico, eu preferia dizer desenvolvimento nos domínios social, econômico, militar, etc, etc. Porque aqui bem-estar, produção nacional pode estar incluído no econômico, bem-estar social no social mesmo, a questão das artes, enfim, desporto, parece-me que poderíamos melhorar aqui, alinhar esta linha G com o que vem no artigo 3º, número 4. Fazer um alinhamento desta questão. Bom, para já é essas contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado Vigílio Chova. Senhores deputados, vamos passar então a palavra à Senhora Secretária de Estado para reagir às questões que foram aqui apresentadas. Em primeiro lugar, agradecer as contribuições bastante relevantes foram feitas e vamos nos debruçar apenas a alguns pontos que foram aqui levantados. Portanto, foi apresentada uma preocupação pelo deputado Mafoia sobre como é que nós vamos aferir que certa entidade teve um contributo significativo. Portanto, depois da aprovação da lei, a perspectiva é que, em sede das comissões de trabalho, nós possamos fazer um levantamento que até já começou a ser feito pelos vários entes governamentais e também privado para identificar uma primeira lista de pessoas a serem condecoradas. Estas listas vão passar por um sistema de análise para então aferir qual foi o contributo que cada uma dessas entidades prestou à nação, qual é o nível de relevância. É evidente, todos nós estamos a fazer um trabalho muito importante para o país, mas há contribuições que têm um peso circunstancial, um peso substancial, e então as equipas de trabalho, depois da aprovação da lei, farão esse levantamento e, com base nos critérios, definir o contributo significativo de cada uma das entidades que deverão então ser condecoradas. Nós queríamos agradecer também todos os contributos em relação à forma, tanto algumas gralhas de redação, nós vamos fazer a correção em todo o documento. Temos uma preocupação do Sr. Deputado David Álvaro sobre República de Angola ou Angola. Portanto, esta é uma chamada de atenção, porque nós tivemos no passado uma República Popular de Angola, mas nós estamos aqui a falar da República de Angola. Portanto, é um evento que vai ser feito agora na República de Angola. Temos outra preocupação em relação aos critérios de seleção.
dados concretos que nos são pedidos. Penso que com o que eu referi há bocado fica esclarecido. Portanto, nós vamos fazer um trabalho fino, logo a seguir que tenhamos a lista proposta dos vários entes, e gostaríamos de dar também nota que estamos a fazer um trabalho bastante inclusivo, tanto ao nível de todo o país, uma recolha massiva, os governos provinciais, os departamentos ministeriais e órgãos também privados, para a indicação da lista prévia de pessoas a serem condecoradas, e depois, em sede das equipas de trabalho, vamos fazer então esse trabalho mais fino e assegurar que os critérios são cumpridos por todos aqueles que venham a ser condecorados. Há uma outra preocupação, deputado Mumbica, relacionada com os acordos de Alvor, e penso que o deputado Virgílio Chova nos ajudou a clarificar essa questão. Não é possível trazer todos os acordos para esta lei. Portanto, o que vai ser feito é que, em sede das pessoas as entidades que vierem a ser condecoradas, todos os eventos relacionados com os 50 anos da independência serão tidos em conta, e as pessoas que prestaram o seu contributo de maneira relevante também. E aqui a contribuição de todos é muito importante para fazermos uma lista que seja justa e que seja suficientemente rigorosa em relação àqueles que prestaram a sua contribuição ao país. Mas não é possível, efetivamente, trazer em sede desta lei os diferentes acordos, até porque este acordo fica já fora do escopo dos 50 anos, foi um pouco antes. Portanto, do período, 1975, novembro de 2025. Pronto, nós agradecemos a contribuição e o que nós estamos a dizer é que trazer todos os acordos, se calhar, para esta lei. Agradecemos. Ir mais com ordem, por favor. Bom. Muito obrigado. Os outros contributos para tornar mais robustos os artigos, nós também tomamos boa nota e vamos inserir, portanto, no texto do conteúdo da lei. Portanto, nós, em termos gerais, acolhemos as contribuições. Também houve aqui uma contribuição para se mudar a nomenclatura da lei. Nós pensamos que, já tendo feito várias, é uma boa sugestão, mas pensamos que, já tendo sido feitas várias discussões, medalha comemorativa, portanto, ela só vai ser utilizada nestas celebrações. Portanto, são as medalhas deste ano de celebração dos 50 anos da independência, portanto, da festa da independência dos 50 anos. Por isso é que estamos a chamá-la medalha comemorativa. De todo modo, agradecemos imenso as preocupações, tomamos boa nota e vamos, na maior parte dos casos, acolhê-las. Muito obrigada, Excelência, Sr. Presidente. Obrigada, Sra. Secretária de Estado. Senhores deputados, estou a ver várias mãos. Por onde é que começo? Vou começar pelo mais velho. Não, o deputado Faria tinha pedido a palavra antes. Vou dar a palavra ao deputado Faria. Depois o deputado... Como é que se chama, senhor deputado? David. A minha contribuição é mesmo bastante incisiva e ela refere-se às inscrições. Temos uma primeira inscrição, que é a República de Angola, e gostaria de propor a substituição de Presidente da República para a Assembleia da República. É tudo. Assembleia Nacional. Obrigado. Na inscrição, Presidente, nas inscrições da medalha, temos a primeira inscrição, que é atinente à República de Angola, e a outra é Presidente da República. Então, gostaria de sugerir que se substituísse Presidente da República pela Assembleia Nacional. Muito obrigado. Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado David. Muito obrigado. Eu acho que a maneira como nos respondem parece que não se tem feito uma reflexão
Porque se nós falarmos da independência da República de Angola e falarmos da independência de Angola, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque não é a República que se tornou independente, não, é Angola. Como consequência, criou-se uma república, podia ter ser reino também. Isso é português. Agora, dizer que a independência da República de Angola, e, aliás, no artigo 5º, acertaram, está a dizer, independência nacional da Angola, 1975-2025. Aqui está certo. Não nos podem estar a despachar. Parece que nós não refletimos nada. Muito obrigado. Muito obrigada, senhor deputado. Tem a palavra, senhor deputado. Em primeiro lugar, penso que iríamos recomendar ao proponente que refletisse melhor em relação à designação da medalha. Gostaríamos de fazer essa sugestão. E, em segundo lugar, relativamente ao número 2 do artigo 3º, eu penso que é importante que seja tida em consideração a questão que suscitamos, na lógica de que a medalha, como define a lei, é em alusão aos 50 anos da independência de Angola. E se ela é atribuída a chefes de Estado, chefes de governo, etc., etc., eu penso que é verdade, temos de reconhecer que haverão muitas dessas entidades referidas na lei que terão dado um grande contributo em prol da independência. E aqui é bom considerar que, se estamos a falar a comemoração da independência, estamos a admitir todos aqueles que contribuíram, pelo menos nesta classe, todos aqueles que contribuíram para a conquista da independência. Portanto, isso é para dizer o quê? Nós estamos a falar pré-independência. E seja como for, eu, modestamente, não sei se haverá um maior contribuinte do que os signatários dos acordos de Alvor nesta lógica. Porque se eles não são inclusos aqui na definição, significa que, como se pretendeu nos tranquilizar, eles já não poderão ser considerados no artigo 4º. Por esta razão, entendemos que, depois de chefes de Estado, fosse sim incluídos os signatários de acordo de Alvor, pelos fundamentos vários que podíamos aqui aduzir, mas que entendemos ser desnecessário, porque, pelo menos é o que nos ocorre, não haverá neste país ninguém inconsciente do papel, do estatuto que gozam os signatários dos acordos de Alvor. Em relação à questão suscitada no artigo 4º, senhora Presidente, de facto escapou-nos. A nossa sugestão era propor um número 2, que detalhasse mais um pouco, no sentido de clarificar melhor como se poderá concretizar esses requisitos previstos no artigo 4º. Porque, de outro modo, pela explicação que recebemos, estamos conscientes que, de facto, haverá esses trabalhos, mas também a prática nos ensina que, quanto mais a lei ajudar a clarificar, menos, ou seja, limita-se o livre-arbítrio. E, neste sentido, a nossa sugestão é que houvesse um número 2. E, obviamente, tendo surgido assim um bocado em cima do tempo, poderá não estar conforme
a redação que vamos propor, mas gostaríamos que servisse pelo menos de base. E assim a nossa sugestão é que no artigo 4º, depois do número 1, teríamos um número 2, que teria a seguinte redação. Os critérios referidos nas alíneas do número anterior para entidades nacionais levam em conta a ação desenvolvida. Repito, os critérios referidos nas alíneas do número anterior para entidades nacionais levam em conta a ação desenvolvida, a linha A, pelos e nos movimentos de libertação nacional, nos vários ramos dos órgãos de defesa e segurança, essa é a linha B, nos movimentos cívicos e no processo negocial dos acordos de paz, na governação. Obrigado. A linha C, nos movimentos cívicos e no processo negocial dos acordos de paz, na governação. A linha D, na governação, a administração direta e indireta do Estado. A linha E, nos e pelos partidos políticos. A linha F, pelas e nas ordens e associações profissionais. A linha G, pelas e nas igrejas. E a linha H, a título individual. É tudo, obrigado. Eu pedi ao deputado Mumbica para depois fazer chegar essa redação aos relatores. Tem a palavra o senhor deputado Milonga Bernardo e prepare-se o senhor deputado Augusto Samuel. Senhora Presidente, eu inicialmente gostava de manifestar o meu conforto quanto à designação da lei e, sobretudo, em função daquilo que é o período de vigência da própria lei, portanto, da própria medalha comemorativa do ano. Então, entendo, Senhora Presidente, que o proponente foi de todo feliz com a designação que traz-nos aqui à reflexão à Assembleia Nacional. Gostava também de apresentar as minhas contribuições relativamente a algumas questões que foram aqui levantadas, que me parece, quando olhamos quer para o relatório de fundamentação, quer por aquilo que está proposto na própria iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo, encontram claramente resposta na própria iniciativa. Se não vejamos, o âmbito da lei faz referência, efetivamente, e penso que cobre aqui as questões que foram levantadas pelos meus colegas, sobretudo pelo meu colega Faustino Mumbica, porque o próprio âmbito da lei faz aqui referência de entidades nacionais estrangeiras que tenham prestado contributos relevantes para o alcance da independência nacional. Repara, contributo relevante para o alcance da independência nacional, para a preservação da paz e para o desenvolvimento nacional. E se conjugarmos aqui o âmbito com o número 3 do artigo 3º, que faz a seguinte referência: a medalha da classe de independência e paz é atribuída a entidades nacionais ou estrangeiras que se tenham destacado na paz, pela independência nacional e na conquista que se tenham destacado na luta pela independência nacional e na conquista da paz. Ou seja, o proponente foi feliz. Ou seja, aqui tem um acolhimento de todas as entidades que efetivamente, por exemplo, foram aqui propostos de forma mais elásticos. Portanto, tem aqui o acolhimento
de todas as entidades, quer individual, quer coletiva, que de algum modo tenham contribuído para a independência nacional, para o processo de paz, para a reconstrução nacional. Ou seja, me parece que estamos aqui a navegar num espaço onde as respostas a própria lei traz, Sra. Presidente. Agora, eu compreendo a sensibilidade, compreendo efetivamente aqui o espírito, não é? E o espírito aqui me parece ser do legislar em causa própria. E aí poderíamos, de algum modo, entrar para outras questões que não me parece que poderíamos encontrar consensos. Portanto, as entidades que foram referidas, mormente as 3 entidades ligadas ao processo, aos movimentos de libertação nacional, não estão excluídas aqui do âmbito desta lei. Não estão excluídas. Agora, também não se pode, e penso que não é justo, que se condicione o poder discricionário, designando já A, B, C e D. Portanto, legislar em causa própria não me parece que seja essa também a nossa vocação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Milonga. Tem a palavra o Sr. Deputado Augusto Bernardo. Eu gostaria de chamar a atenção, quando nós nos referimos que não podemos fazer referência a todos os acordos, em parte posso dizer que sim, mas os acordos de Alvor são os que nasceram a independência que estamos aqui a fazer referência. Eu penso que não fica ferido aqui o princípio do poder discricionário de quem vai dizer quem pode e quem não pode, porque ele já o fez, por exemplo, aos presidentes da República e os chefes de governo. É justo que os autores dos acordos de Alvor constem da lei, porque de todos aqueles que contribuíram para esse processo todo, eles tiveram um desempenho ímpar, pelo que gostaria que se pudesse ter atenção a isso, e não há aqui nenhum sentimento de legislar por causa própria, até porque eles são 3 e são conhecidos com os próprios movimentos, Holden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Malheiro Savimbi. Se nós quisermos um país verdadeiramente reconciliado, temos que ter a coragem de, uma vez por todas, ultrapassarmos os tabus que nos dividiram no passado. Muito obrigado, tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel da Fonseca e, por parte do Sr. Deputado David Kissadira. 2 notas brevíssimas. Primeiro, fazer o coro com as reflexões do Sr. Deputado Mumbica. Perdão. Primeiro, David Álvaro. Se é mesmo independência da República de Angola ou é Angola? Porque em 1975 não existia República de Angola. Até porque Angola, como sabemos, era colônia da República Portuguesa. Bem, é um debate que podemos fazer, podemos refletir, é uma questão da língua portuguesa e também se não estaremos a cometer algum pecado político, porque é Angola que se tornou independente e não República de Angola. De facto, quem olha para a construção deste período fica com a ideia de que o que se tornou independente é a República de Angola, o que não é verdade. Uma segunda nota, Sra. Presidente, é para uniformizarmos em todo o texto, porque as medalhas a serem atribuídas decorrem dos 50 anos da independência, porque em todos os anos, sempre que chega o dia 11 de novembro,
há sempre alguma comemoração. Com um pouco mais de requinte ou menos requinte, mas comemoramos sempre o dia da nossa independência. Por exemplo, no artigo 3º, omitiu-se aqui medalha comemorativa da independência nacional. Estamos a falar dos 50 anos, porque esta lei incide exatamente por conta dos 50 anos de independência. Portanto, estou a solicitar e a propor que se uniformize ao longo de todo o texto a ditar 50 anos de independência. Era isto. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Fonseca. Tem a palavra o Sr. Deputado David Kissadila. O artigo 3º, eu queria, de facto, buscar suportes históricos para podermos aqui, portanto, distribuirmos essas 3 classes que aqui constam. Nós temos a classe A, que é de honra, depois a classe B, que se fala da independência e paz, e a classe C, que é do desenvolvimento. Mas irmos buscar, portanto, o suporte em termos de essência. A linha E, de facto, subscrevo-me e, aliás, é de consenso que seja mesmo classe de honra. A linha B, nós temos que perceber que até ao 15 de janeiro de 1975, nós atingimos os objetivos que nos levaram à luta de libertação contra o jugo colonial português. Nós que tivemos o exílio nos centros de refugiados, eu estou a lembrar-me a euforia que nós tivemos ao vivenciar o anúncio desta data sobre a independência de Angola. Portanto, não podemos aqui, de facto, minimizar este período que vai culminar até 1975, a independência de Angola. Portanto, não se pode juntar aqui independência, paz, como fosse a mesma conquista. A fase da independência culminou mesmo até 11 de novembro de 1975. Os proeminentes autores deste grande resultado que tivemos da independência foi uma conquista. Os que estiveram na luta de libertação sabem isto. Foi uma conquista de grande envergadura que nos remete, portanto, a reclamar o reconhecimento desses 3 grandes homens, que é o Dr. Antônio Agostinho Neto, Álvaro Orden Roberto e Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Isso está escrito nos acordos, está reconhecido mundialmente. Agora, a forma como foi proclamado, como foi não, isto é outra discussão, porque quando em Luanda se proclamou a República Democrática de Angola, a República Popular de Angola, no Uambo proclamou-se a República Democrática de Angola. No Nzeto também, a FNLA também proclamou a independência. Portanto, vamos esquecer isso. Portanto, a independência não foi unilateral. O que implica que nós tivemos uma realidade depois da independência. Portanto, as ambições particulares fizeram com que, de facto, nós não conseguíssemos unirmos daquilo. Portanto, hoje são 50 anos, temos que dar oportunidade ímpar ao presidente João Lourenço, o felizardo que vai, portanto, ser como presidente que vai honrar o país com 50 anos da independência. Nunca haverá mais outro político. Se nós escapamos dessa oportunidade para, portanto, enfatizar ao vosso presidente do partido, que é nosso presidente de Angola, ao João Lourenço, estou-vos garantir que é preciso nós tenhamos em conta esta oportunidade de se escapar e reconhecer as 3 figuras. Nós, e haverá mudança, queramos e queramos não, nós vamos ter que obrigar isso a ocorrer. A ocorrer, portanto, será uma oportunidade perdida. Eu chamo consensos. Daqui, portanto, a consciência. Retiramos essas coisas de exclusão, não sei o quê. É uma oportunidade ímpar que vocês têm, depois dos 500 anos, portanto, dar essa oportunidade de reconhecimento. Isso será um mérito. Jamais ninguém vai conquistar isso. Nos 50 anos de independência, ninguém mais vai estar no centenário para ir buscar isso. É para dizer isso. Portanto, eu digo o seguinte, que fosse a linha A de honra, B da independência
E o C passa a paz e desenvolvimento. Portanto, o que trouxe o desenvolvimento é a paz. Portanto, nós podemos sim muito bem conciliar a linha C nas classes, paz e desenvolvimento. Lutar para conquistar a paz, uns trabalhar para o desenvolvimento daquilo que Angola, se de facto é desenvolvimento ou não é desenvolvimento, mas vamos, portanto, fazer ouvir dos mercadores, que de facto só havia a paz quando só há desenvolvimento porque houve paz. Portanto, não podemos buscar aqui a independência e paz. Para que buscar bode expiatório? Não, esta aqui fez independência, mas ele quer desfez a paz, não sei o quê. Isso não é verdade, vamos esquecer isso. Portanto, aqui temos que retificar a linha A, seja mesmo honra, classe de honra, depois B, classe de independência. Aqui, queramos e queramos não, temos que enfatizar as três grandes figuras, que é Olden Roberto, Dr. Jonas Maleu, Savim Piaguchiu Neto. Portanto, todos estamos aqui bem representados nisto, os angolanos revestem nisso. Não vamos descamutear a história, portanto, não queremos. Agora, falando disso, se irmos ao ponto 4 dos critérios, vamos encontrar mesmo de facto que a independência faz parte de um critério próprio, que é a linha A. No quarto, portanto, nós vamos ver, se lerem bem a linha A, enfatiza só a independência, porque que aqui nós vamos buscar o B, vamos juntar a paz e a independência. Portanto, a paz sai daqui, junta-se com o desenvolvimento, nós resolvemos esse assunto. Mas, repito mais uma vez, se perder-se essa oportunidade de reconhecer neste momento o ímpar, não pensa que é a eternidade de poder. Nós vamos alterar isto. Portanto, vocês vão perder essa grande oportunidade que vos cabe de forma, portanto, muito obrigado. Senhor deputado Kissadila, eu deixei-o concluir, mas estamos todos aqui, não fica bem o senhor deputado estar a dizer vocês. Então o país é só nosso. Vocês quem? Não pode Permita-me, muito obrigado, desculpa mesmo. É assim, o meu português, só comecei a aprender português aos 14 anos de idade. Aos 14 anos de idade. Portanto, eu sou da língua materna, comecei da língua materna Kikongo. Depois a francofonia faz esse esforço. Desculpa-me, não é no mau sentido. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Milonga. Sem tirar o mérito da proposta, nem tampouco pôr em causa os objetivos que estiveram na base desta, gostaria de pedir que fôssemos resolutos e sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto, deixarmos de lado as nossas diferenças ou querelas políticas, se assim posso chamar, para que, ao tratarmos de uma proposta desta natureza, que a partida deve vincular todos os angolanos, tenhamos de facto consciência de que estamos a contribuir para o fortalecimento cada vez mais da democracia. Só com estas palavras dizer que seria bom se o Executivo pudesse refletir sobre a necessidade de incluir nas condecorações os acordos, os signatários, digo assim, dos acordos de Alvor e de forma, diria, clarificada, portanto, neste documento. A independência nacional foi um facto graças à entrega de homens e mulheres que sacrificaram tudo. E nesta perspectiva, as lideranças notáveis são Olden Roberto, Agostinho Neto e Jonas Savimbi. Portanto, não há necessidade de omitirmos neste documento estas três figuras emblemáticas, que, ao meu ver, portanto, são a essência, portanto,
da proclamação da independência nacional, seja lá como for, como foi proclamada, mas graças, diria mesmo, a estas três figuras, estamos a falar aqui da independência nacional, sem demérito de outros que participaram. Também quero concordar com o Dr. David Álvaro, professor David Álvaro, que dizia que a República de Angola surgiu depois da independência. Portanto, é uma questão do Executivo refletir, se calhar, e ver como pode, portanto, trazer no documento esta perspectiva, porque de facto a República de Angola surgiu depois. Falar da independência da República de Angola me parece um tanto quanto estarmos a passar por cima das coisas. Por outra, eu não sei se posso trazer aqui elementos ligados ao relatório de fundamentação. Eu tenho alguma questão a fazer quanto a isso, que tem que ver com as medalhas em si. Com alguma atenção, pude ver que a medalha de honra é confeccionada com ouro de 9 quilates. Bom, o país tem ouro suficiente, o país tem capacidade suficiente para produzir ou confeccionar medalhas de qualidade. Por que não 18 quilates? 9 quilates por quê? A medalha da independência, esta é banhada de ouro de 9 quilates, é banho de ouro de 9 quilates. Também quero perguntar, por que banho de ouro? Por quê? Devíamos garantir alguma perenidade, tanto nos assuntos ligados à independência. Essas medalhas dos 50 anos deviam ter uma perspectiva perene, digo assim. Para os especialistas, sabem muito bem o que são, o que é um ouro de 9 quilates. E depois, este banho, portanto, fala-se em 1,75 de ouro de 9 quilates. Eu penso que não é nada. E qual é o outro material? O banho de ouro vai por cima de quê? De que material? Não está aqui especificado. Portanto, gostaria de chamar a atenção a isso. Estamos a falar de 50 anos da independência de Angola, um país rico em recursos naturais. Explorar-se ouro por Angola. Então não faz sentido nenhum, na minha perspectiva, que o Executivo traga aqui uma perspectiva de um ouro, passe o termo, barato. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Maria Emília Inácio. Eu penso que quando o chefe de Estado pensou em criar a medalha comemorativa dos 50 anos, pensou como estadista, como nacionalista. Então, nós, os deputados, devemos ajudar a criar, a embelezar esta medalha consoante os acontecimentos da independência. Ora, os protagonistas da independência, os seus partidos estão representados aqui na Assembleia. Então, o que nós queremos, o que o povo quer, é que os seus rostos estejam incluídos nesta medalha. É um dever que lhes cabe, porque eles participaram na independência e foi um alto custo. O preço foi muito alto. Estamos independentes graças a eles. Hoje estamos aqui num país soberano graças a essas três figuras. Daqui a 50 anos, quem de nós aqui estará aqui? Quem é que estará aqui? Que legado é que vamos deixar aos nossos filhos? Então, nós temos que ajudar o chefe de Estado a criar essa medalha. E se nós queremos reconciliação, não podemos excluir ninguém. Este é um dever que lhes cabe. Não podemos tirar esse mérito a eles. E mesmo ali na Praça da Independência, onde nós vamos comemorar os 50 anos de independência,
Faltam 2 estátuas aí. Sim. Essa é a realidade. Nós somos daqui, somos todos angolanos. Não podemos excluir ninguém. Sim. É tudo que eu tenho e muito obrigado. Outra coisa, o nosso país é rico. Por que vamos fazer 9 quilates? Temos muito ouro aqui, não vamos importar o ouro para fazer as medalhas? Mas é mesmo aqui na nossa terra. Essa é a minha opinião. Obrigada, presidente. Muito obrigada, senhora deputada. E ele pediu só para ter calma. Nas nossas idades, às vezes, nos exaltarmos pode trazer consequências. Tem a palavra o senhor deputado Eugênio Ngolo e prepare-se o senhor deputado Nuno Álvaro Dalla. Pedir ao governo que inclua o 15 de novembro nas datas célebres deste país. Eu aceito e aceitei que o 25 de abril não fosse data de Angola, é data da Revolução das Flores. Mas o 15 de novembro, naquela cerimônia de Alvora, é uma data célebre, tal como o 4 de fevereiro, tal como 4 de janeiro. Tal como o 4 de fevereiro, tal como o 15 de março. É ali onde os angolanos ganharam a esperança e a rota para o 11 de novembro. Que às vezes os meus colegas do partido no poder pensam que o 11 de novembro é estrito do MPLA. Não é. É todo, é nosso. É nosso a partir do 15 de novembro, do 15 de janeiro. Portanto, essa data é tão importante para os angolanos e é uma vergonha que amanhã as pessoas cheguem ao 11 de novembro e não sabem como chegaram até lá. Afinal, houve uma história de 9 ou 10 meses que nos levou do 15 de janeiro até o 11, porque não o 11 de novembro. O segundo aspecto é que temos que sair um bocadinho da história dos partidos para entrarmos na história de Angola. Porque se não o fizermos hoje, alguém vai fazê-lo, os nossos netos vão corrigir. Essa é uma história dos partidos, que insiste em ser dos partidos, mas é uma história de Angola que não está a ser contada. Ali é que vai haver uma grande diferença. É tudo, obrigado. Obrigado, senhor deputado Eugênio. Senhor deputado, eu nunca ouvi nenhum governante dizer que o 11 de novembro é data exclusiva dos governantes do MPLA. O senhor é mais velho, não pode estar a criar aqui esse tipo de problema. Não faz isso. O seguinte, porque o 15 de janeiro está a ser excluído do quadro histórico pelo partido no poder. Porque não quer o Alvor, não quer Alvor. Por quê? Sim. Senhor deputado, tem a palavra o senhor deputado Nuno Álvaro Dalla e prepare-se a senhora deputada Maria Monteiro. Eu tenho como primeira preocupação uma solicitação de esclarecimento da parte da secretária de Estado, creio que é nessa qualidade que fala. Procuro saber as dimensões, os motivos que levaram a estabelecer essas dimensões no documento, respeitantes ao tipo, formato das medalhas. Basicamente, uma explicação, porque essas dimensões em centímetros e milímetros. Eu começo por uma observação que eu entendo fundamental e faço-a por necessidade, é que o 15 de janeiro de 1975 representa uma data fundamental para o esforço levado a cabo pelos angolanos que, através dos 3 movimentos, verteram
suor e sangue, muitos morreram pelo caminho para que Angola fosse efetivamente independente, para que tivéssemos país. E noto que no documento, na proposta, há uma ausência, salvo se a versão que tenho é antiga ou não atualizada, há uma ausência das condecorações póstumas. Porque, como disse há pouco, houve angolanos que morreram no decurso da luta de libertação nacional. Mas também, ao longo desses, antes de chegarmos ao ano do 50º aniversário da independência, muitos angolanos, homens e mulheres, morreram ao 10º aniversário da independência, ao 15º, ao longo do percurso. E não há, salvo equívoco da minha parte, referências a condecorações póstumas. O que naturalmente nos leva a um outro problema, que é o problema da exclusão, não é? E nesses termos, das três figuras que capitanearam o processo de luta pela libertação e independência de Angola. Não se trata, repito, não se trata de falar de uma só pessoa, ou de duas, mas de três pessoas. Qual é a razão, qual é a explicação de Agostinho Neto, Olden Roberto, Jonas Chavem estarem fora desse quadro? É preciso que haja uma explicação lógica, que faça sentido, porque fora disso a conclusão que fica evidente é que há um esforço de fugir da história para evitar que certas pessoas, nesse caso cito aqui o caso de Olden Roberto, Jonas Chavem, não sejam efetivamente reconhecidas como tal. O outro aspecto que eu entendo também fundamental reside nessa dificuldade que nós ainda temos até hoje, numa altura em que estamos a caminhar para os 50 anos de independência, de compreender que o mais importante não foi o formato que acabou por se seguir da proclamação da independência. Houve 3 proclamações da independência, quem fala em 2 proclamações, mas nós sabemos que a proclamação em sede da qual se fez o país é a de 11 de novembro de 65, feita pelo presidente Agostinho Neto. Esses detalhes, quem proclamou unilateralmente, tudo isso, se proclamou em nome do Movimento Popular de Libertação de Angola ou não, isso é irrelevante. Então, eu entendo que essa é uma oportunidade, vou aproveitar aqui a deixa do deputado Quessadilla para terminar, quando ele diz que o presidente João Lourenço tem uma oportunidade ímpar. Eu repito, é uma oportunidade ímpar, porque não haverá outro presidente, não importa de que partido, que vai fazer isso. Não haverá os primeiros 50 anos de celebração da independência de Angola. Poderemos ter os segundos, mas para celebrar os 100 anos não é igual aos primeiros 50 anos da nossa independência. Então, eu entendo que, sendo essa uma oportunidade para a reconciliação com a história, a reconciliação entre nós próprios, é importante que o governo proponente leve em conta que está-se mais do que a advogar em causa própria ou a legislar em causa própria. Obrigado. Obrigada, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Maria Monteiro. Para dizer que o Acordo de Alvor foi assinado por 3 heróis nacionais, independentemente dos gostos de cada um, mas foram os 3 heróis nacionais, os nossos inteligentes, os nossos intelectuais, que trabalharam arduamente para a nossa independência. A minha situação é o seguinte: eu não sei se vocês têm aí as medalhas abertas. Era para dizer que onde diz no verso República de Angola, eu acho que está demasiadamente pesado e é desnecessário pôr ali na medalha República de Angola, no verso. Porque à frente nós já dizemos Independência Nacional de Angola. Esse sim, esse está correto. E para dizer a medalha que tem bicos, eu acho que é a terceira,
sinceramente, o designer não está bonito. Não temos necessidade de alterar normalmente o modelo que é as medalhas. As medalhas por si são redondas e não têm esta imagem, não é favorável esta imagem. Como artista plástica, recomendo a repensarem que esta medalha não está bonita. E esta parte da República de Angola, se nós retirarmos, fica muito mais leve e podemos até aumentar o nosso escudo, como é que esta parte, a insígnia, e ficar mais notária. Tá bom? Grata pela palavra. Muito obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Milonga Bernardo. E vejo-me forçado a recuar para noções básicas da introdução ao direito. Portanto, porque me parece que o que está-se a sugerir aqui, eu gostava de saber qual é o critério, não é? Portanto, a norma jurídica tem características. E uma delas é a abstração. E o que está-se a propor aqui, Sra. Presidente, contraria aquilo que é o espírito das características da norma jurídica. Nós queremos criar uma norma concreta, indicando concretamente entes. E na minha primeira intervenção, e lembro-me também porque eu intervi também na generalidade, portanto, percebia-se claramente aqui o receio, portanto, este risco que pudesse levar para determinadas intervenções. Aqui foi feito um coro sobre um receio de perigo que me parece ser inexistente, porque em momento algum na proposta disse claramente que se exclui A, B ou C, ou que se inclui apenas A e B. Portanto, Sra. Presidente, gostava daqui mais uma vez de dar nota que pode ser um exercício não muito fácil, mas é possível, em sede daquilo que estamos aqui a discutir, termos uma norma que consiga, nos termos em que traz o proponente, salvaguardar os interesses de todos os angolanos. E é importante dizer que, nos termos em que está, no meu entender, salvaguarda os interesses da generalidade dos angolanos, sem que com isso nos leve aos limites das plégias políticas, em face das nossas subjetividades. Por outra, Presidente, quando olhamos também para o documento, e essa é uma questão que eu acho que é de fundo, que devemos aqui refletir, não será a primeira vez que o nosso país irá condecorar entidades. O documento fala em qualquer coisa como mais de 13.000 entidades personalidades já condecoradas. E eu perguntaria ao proponente, será que essas entidades condecoradas são todas afetas a apenas um determinado partido político? Não me parece. Não me parece. Aliás, então, volto a dizer, há aqui um coro sob um receio de um perigo inexistente, que provavelmente só está nas nossas cabeças, Sra. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Milonga. Tem a palavra o deputado Sami, Silvestre Sami. Eu penso que a discussão e a aprovação desta lei é uma oportunidade ímpar e um passo gigante para a reconciliação dos angolanos. Ouvi aqui coisas que por acaso não cabem nos meus ouvidos. Nós queremos celebrar um aniversário de uma criança e queremos ignorar os progenitores desta criança. Mas nós queremos celebrar o aniversário de uma criança. Quando se diz que o que estamos a ver aqui não tem nada a ver com o Alvor e com o passado. O Alvor foi o culminar da guerra de libertação feita pelos movimentos Nós hoje, se não tivermos o cuidado, como alguém disse aqui, seremos surpreendidos pelos nossos deputado filhos. Silvestre, peço a sua compreensão. Senhoras deputadas, há muito ruído
Pode prosseguir, Sr. Deputado. Sim, porque hoje aquilo que nós não queremos dizer aos nossos filhos, eles descobrem, vão investigar e descobrem certas verdades. Então nós queremos dar um contributo à história, e a história, para dar um certo contributo à ciência, tem que despir-se de emoções e paixões que o próprio tempo ultrapassa e anula. Hoje, cada vez que nós celebramos uma data histórica, vêm verdades. Então, essas verdades têm de ser ditas. Então, esta lei deveria ter o caráter de reconciliar e de aproximar os angolanos. Se nós não fizermos, de facto, é uma oportunidade que estaríamos a perder. Deveríamos ter mão na consciência, como angolanos que nós somos. Eu penso que este apelo que queria fazer, tanto na senda da discussão desta lei. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado Avelino Canjamba José e segue-se o deputado Osvaldo Caculo. Deputado Avelino Canjamba está em videoconferência. Peço só regir para verificar se há condições técnicas para o deputado fazer a intervenção. Deputado Avelino Canjamba. Gostava de colocar apenas um ponto de situação em relação à negação da deputada e presidente da sessão, deputada Ruth Mendes, quando reage em relação à intervenção do deputado e mais velho Mano Vacola. Senhor presidente da sessão, eu penso que como nação, precisamos ser um pouquinho mais rigorosos conosco próprios e olharmos de fato para a nossa história. Não é preciso que o MPLA, digamos, negue publicamente, basta para tanto a existência de uma única estátua em homenagem ao Dr. Antônio Agostinho Neto, para os angolanos inteligentes entenderem que há aqui uma exclusão. E eu penso que seria bom, e aqui me dirijo aos deputados e membros do MPLA que ainda têm cabeça para pensar, era arriscado demais. Deputado Avelino Canjamba. Sim. Deputado Avelino Canjamba, nós temos que fazer os nossos trabalhos com respeito mútuo. De fato. E expressões desse tipo não devem ser permitidas. Se o senhor deputado insistir nesta tonalidade, eu vou lhe retirar a palavra. Pode prosseguir. Muito obrigado por mais uma vez poder continuar com a nossa intervenção. O que nós queremos em Angola é a unidade entre os angolanos, a unidade que passa pelo reconhecimento dos feitos de todos quantos se bateram por este país. Tanto, como dizia, não é preciso que haja um partido que negue publicamente a presença de figuras ou o reconhecimento de outras. Basta que exista uma única estátua para entendermos que há aqui uma exclusão. O que queremos é o reconhecimento do Dr. Savimbi, do mais velho Álvaro Olden Roberto, que morreu em condições inglórias num país para o qual onde se bateu. Não é justo. Precisamos ser, de facto, mais angolanos, mais unidos e olharmos para a nossa história independentemente das querelas políticas. Portanto, este é o nosso ponto de vista e, de facto, em reação àquilo que foi o ponto de vista da deputada e presidente da sessão, deputada Ruth Mendes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Avelino. Eu reitero às senhoras deputadas e senhores deputados, vamos tentar fazer intervenções manifestando a nossa discordância, mas mantendo o respeito recíproco, que é importante, senão não conseguimos trabalhar. Tem a palavra o deputado Osvaldo Caculo e fala a seguir a deputada Daniela Chivucuvuco e depois o deputado Peregrino em videoconferência. O que deixou-me preocupado e fez com que eu pedisse, de facto, palavra, e agradeço a cedência da mesma, é a forma como nós estamos a interpretar, a discutir, fazer a nossa analogia a respeito da lei que foi criada. Eu entendo eu que esta lei foi criada de forma especial para saudar os 50 anos da nossa independência. E nós estamos a introduzir elementos novos e, inclusive, algumas vezes a trazer até narrativas que eu considero fantasmas. Fantasmas por quê? Porque eu fiz uma leitura minuciosa do 4º parágrafo
do relatório de fundamentação e também do âmbito da lei, tal como fez menção o deputado Milonga, está explícito, não há nenhuma exclusão aqui. Não há exclusão. E eu vou ler o terceiro parágrafo, ou seja, o quarto parágrafo do relatório de fundamentação. Diz o seguinte: a celebração dos 50 anos de Estado soberano é um marco significativo que merece ser comemorado de maneira especial, valorizando todos os que contribuíram para o alcance da independência nacional. Todos que contribuíram para o alcance da independência nacional. Eu não vejo exclusão, não vejo exclusão. É todos que contribuíram para o alcance da independência. E também o mesmo parágrafo faz menção que para aqueles que preservaram. Ou seja, os que lutaram para a independência, os que preservaram, todos eles serão reconhecidos, não é, de acordo com o que está aqui na lei. E é o mesmo que está no âmbito da lei. Agora, as questões relacionadas com algumas suspensões estão a ser levantadas aqui durante o debate, que nos remeta somente nos remeta a debates políticos e não especificamente a lei que nós queremos aprovar, vai fazer com que nós não saiamos daqui. Vai fazer com que nós, deputados da bancada parlamentar do MPLA, defendamos a nossa posição, os deputados da FNLA defendam a sua posição, os deputados da bancada parlamentar da UNITA defendam a sua posição, porque estamos a falar de 3 movimentos de libertação nacional que nós queremos ver colocados aqui na lei. E eu gostaria de ser mais um pouquinho explícito. Nós, quando estamos a falar do Dr. Antônio Agostinho Neto, Álvaro Roberto, estamos a falar de Jonas Savimbi, estamos tão somente a falar dos líderes, estamos tão somente a falar dos... Senhores deputados. Pronto, eu pelo menos chamei doutor... Um momento, deputado. Senhores deputados, vamos respeitar a intervenção do deputado Osvaldo. Se alguém quiser, peça um ponto de ordem ou faça uma inscrição, depois faça uma intervenção. Senão... deputado Osvaldo, não precisa de fazer comentários, pode prosseguir a sua intervenção. Eu já sei o que é que o deputado Osvaldo quer dizer, não vale a pena. Não, obrigado, presidente. Era só para dizer que é essa doutoromania que está a nos levar a defender... Deputado Osvaldo, evita esse tipo de comentários. Pode prosseguir a sua intervenção. Obrigado, presidente. Então, eu, tal como dizia, eu não olho aqui na lei qualquer princípio de exclusão de todos os artífices da independência, de todos aqueles que lutaram para a independência nacional. O que eu entendo é que a lei é específica, é para as comemorações dos 50 anos de independência e talvez o que nós estamos de acordo com o que eu estou a perceber com o debate, talvez é que nós pretendíamos que o Executivo, né, retirando a quem tem o poder discricionário, o Executivo colocasse aqui a relação nominal de todos quantos serão condecorados. Isso não é possível. Temos que aprovar a lei para que o Executivo faça a seleção, de acordo com os grupos criados para o efeito, das questões relacionadas com quem será condecorado durante o período da independência, a preservação da mesma, a paz, porque os 50 anos de independência não se prezam tão somente da Angola até 1975. Houve necessidade de caminharmos de 75 até a esses 50 que concluímos aqui. E existem etapas, não é? Existiram muitas etapas durante esse percurso e esses que fazem Angola acontecer vão, de facto, merecer este reconhecimento. Eu penso que não era necessário queimarmos aqui tanto tempo, fazermos muitas suspensões, termos debates muito políticos, termos, inclusive, iniciativa, ou seja, aproveitar esta lei para também fazer a maquilhagem de imagens. Eu penso que isso não é no fundo o foco. Presidente, em suma... É a minha percepção. Presidente, em suma, é efetivamente isso que eu disse, que eu tenho a dizer, que não vejo qualquer exclusão, não é? Não há exclusão. Estão todos os angolanos de Cabinda ao Cunene, do Mar ao Leste incluídos,
E aqueles que efetivamente merecerem esta distinção estarão de parabéns, e o que não merecerem, vamos continuar a lutar. Eu também espero um dia ser reconhecido, embora jovem, espero um dia ser reconhecido, né, daqui mais para frente. Obrigado, Presidente. Obrigada, senhor deputado. Tem a palavra a senhora deputada Anilda Chivucuvuco e prepare-se o senhor deputado Peregrino Chindondo. Não sei se está aqui alguém fora da ordem, tá? O senhor deputado Osvaldo até já terminou. Por senhor deputado. Obrigado, senhora Presidente da sessão. Eu, na verdade, solicitei o ponto de ordem na altura da intervenção do deputado Caculo e estava a olhar para a linha H do artigo 76, deixa-me ver, do artigo 25º do regimento, porque estava a suscitar ainda mais confusão no debate. E a linha H pede-nos para que contribuamos para a eficácia do debate. Portanto, não há, no nosso entender, não há aqui nenhum debate que se queira político fora da lei. Temos duas questões concretas, que eu penso que fosse bom que sejam tidas em conta. O doutor Olden Roberto, o doutor Agostinho Neto, o doutor Jonas Malheiro Savimbi, neste processo não são outros dignatários. Logo, era importante que ficasse claro se podem ou não fazer parte desta descrição do artigo, do número 2 do artigo 2º. Penso que isso é que é relevante. Deputado Mumbica. Portanto, deputado Mumbica. Vou já terminar. Deputado Mumbica. Sim. Deputado Mumbica, essa é uma questão nova que o senhor deputado está a introduzir. Na outra ronda, o senhor deputado pode falar e apresentar os seus argumentos. Vamos continuar. Bem, queria só mesmo terminar. Era para dizer que está-se a dizer que estamos a suscitar um debate meramente político e fora da lei que estamos a discutir. Quando as questões são concretas na lei. É legítimo. Obrigado. Tem a palavra o senhor deputado Jorge Dombolo. Nós, no início da discussão desta lei, quisemos-la fazer no seu todo, pensando que a discussão seria uma coisa fácil de se entender o seu conteúdo. Estamos a 2 horas, eu já não sei quantos artigos nós já aprovamos. Portanto, à volta da lei estamos a fazer discussões de natureza política, quando estamos na especialidade para aprovar um documento concreto. Então, senhora Presidente da sessão, vamos à nossa prática. Vamos então aprovar ou artigo por artigo, ou o preâmbulo, porque nós não estamos a andar nem para frente nem para trás. Eu acho que temos que avançar. Estamos a 2 horas, eu ainda não sei em que artigo é que nós já temos consenso à volta desta lei. Portanto, muito obrigado. Tem razão, senhor deputado Jorge Dombolo. Efetivamente, nós pensávamos, como nós normalmente discutimos os capítulos, e como esta lei não traz um capítulo único, nós achamos que devíamos, de facto, discuti-la assim. Se calhar teria sido melhor discutirmos artigo por artigo. Mas vou dar a palavra ao senhor deputado Vigílio Chova. Sou eu. Eu. Presidente, muito obrigado. É rápido. Senhora Presidente. Eu julgo que um assunto desse tem uma sensibilidade muito grande. Todos percebemos isso. E não é numa lei como esta é que nós vamos hoje introduzir os três dignatários do país. Sugiro que esse é um assunto de sensibilidade política que precisa que os líderes parlamentares, os líderes dos partidos possam tomar uma posição sobre isso. E por isso eu sugiro que devíamos suspender essa sessão para consultas e tratarmos desse assunto. Porque isto não é um problema de simplesmente metermos os nomes aí. O presidente Olden Roberto, o presidente Savimbi, nunca foram colocados em sítio nenhum.
por causa do histórico que temos. Então não vamos poder hoje, numa lei avulsa, numa coisa de comemoração. Isso é um assunto muito sério. Tem de ser tratado ao nível das lideranças. Portanto, sugiro que esse assunto fosse adiado para consulta a mais alto nível desse assunto. Porque isso não pode ser visto com isso, não me parece. Muito obrigado. Efetivamente, senhor deputado Chova e senhores deputados, nós aqui a mesa já também estava a ponderar, já conversamos sobre isso. Estávamos a deixar concluírem as inscrições que temos aqui para ver se fazia alguma luz e se desse para continuar ou não. Mas o que estamos a constatar é que cada vez que há intervenções, a situação fica mais complicada. Então, nós também somos da opinião que devemos suspender a discussão desta lei, mas para continuarmos amanhã, ou terça ou quarta. Agora quando terminarmos, vamos iniciar a discussão na especialidade da proposta de lei dos passaportes. E na quarta-feira, então, nós viríamos aqui para discutir, retomarmos a discussão desta proposta de lei. Mas uma coisa é certa, nós não podemos, e como disse bem o senhor deputado Vigílio Chova, nesta lei queremos resolver problemas que não foram resolvidos durante os 50 anos. Não podemos fazer isso. Isso é o executivo que quer atribuir essa medalha dos 50 anos, da comemoração dos 50 anos. Portanto, está a proposta de lei, estão aqui, não podemos estar aqui a enumerar que vai ser A, B, C e D. Portanto, o que está aqui apresentado me parece que para os objetivos e para a fundamentação desta lei está bastante clara, portanto, e é isso que nós vamos fazer. Em todo o caso, vamos então consultar as direções dos nossos grupos parlamentares e voltamos aqui ou amanhã, se der tempo, ou na quarta.